Entre elas. Mulheres que lideram. Entre elas, mulheres que lideram. Esse é mais um podcast do nosso PL Mulher Minas Gerais. Eu sou Ellen Miziara, presidente do PL Mulher Minas Gerais, e estou aqui hoje iniciando o nosso programa com a nossa queridíssima deputada estadual, deputada Alê Portela. Que coisa boa ter você aqui. Obrigada por você ter aceito esse convite e ter inaugurado aí o nosso programa. Bem-vinda. Obrigada, Ellen. Nossa vereadora, agora presidente estadual do PL Mulher. Uma honra estar aqui neste cenário maravilhoso. Já gostei muito da ideia para fazer o que a gente mais gosta, né? A gente já tem conversado tanto e é tão gostoso a gente poder estar aqui com as nossas telespectadoras, mulheres liberais, para poder falar aquilo que a gente mais gosta, que é a nossa missão e propósito, que é fazer política, a boa política, que é o que Minas Gerais mais precisa, né, Ellen? Exatamente. E olha que a nossa deputada, ela recém saiu agora da SEDES, Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Então, ela tem foram desenvolvidos ali muitos projetos interessantes, né? Entre eles, a primeira infância e o Fale Agora, que fala sobre a questão de segurança com as mulheres. Que você leva de legado da SEDES, deputada? Nossa, Ellen, minha presidente, foi uma experiência única na minha vida como gestora pública, como mãe, como parlamentar também. Estar à frente de uma secretaria tão robusta como é a SEDES, com certeza faz com que a gente possa regressar agora para a Assembleia Legislativa de uma outra maneira. E sempre pautando no desenvolvimento social, nós tivemos grandes avanços no Estado. Primeiro, na pauta da primeira infância, que nós conseguimos consolidar a política estadual da primeira infância. E, claro, colocando as nossas crianças sempre à frente de todos os projetos que hoje são executados como política pública no Estado de Minas Gerais. Dentro do programa Fale Agora, que você falou, nós precisamos de falar de violência contra a mulher. E nós precisamos sempre de estar instruindo os nossos servidores, os servidores das câmaras municipais, os servidores das prefeituras, os próprios servidores da SEDES passaram por essa capacitação. Nós começamos falando com os times, os grandes clubes, para poder fazer essa capacitação. Para ensinar os homens e ensinar nós, mulheres, como se portar diante de uma situação de violência. Primeiro, como identificar a violência e o que fazer quando vivenciar ou presenciar essa situação. Nós fizemos primeiro, então, voltado para o esporte. Depois nós ampliamos, falando para os bares, restaurantes. Fizemos capacitação em vários blocos de carnaval, porque a gente sabe que quem está no bloco de carnaval ali em cima do trio consegue perceber muitas situações de violência. E agora também ampliando aí para os servidores de todo o estado. Muito importante falar disso. Muito importante. Lembrando que Minas Gerais ele é um estado... São várias minas, né? Várias Minas Gerais. Então, é um estado que a gente precisa de muito mais para que a gente consiga acessar todas as localidades. Mas é um trabalho extremamente importante da secretaria e eu tenho certeza que é um legado que ficou aí. Assim como esse da primeira infância também, que foram distribuídos mais de 1 milhão de litros de leite. Eu saí da SEDES com a marca de 1.300.000 litros de leite. Leite. Conseguimos atingir aí mais de 20 mil famílias, mas com um viés muito interessante, que as nossas políticas públicas, elas são voltadas para poder gerar oportunidade e gerar renda. Isso. Então, essa é a diferença de quando se fala em assistência social, e é importante a gente fazer esse recorte, quando a gente fala em assistência social dentro do nosso viés de direita. Uhum. Porque nós acreditamos na assistência social, nós acreditamos no fortalecimento do SUAS, mas a gente acredita no quê? No emprego como maior ferramenta de transformação social, a maior política social que existe é o emprego, trazendo renda. Então, dentro do programa Leite para a Primeira Infância, nós fazemos a aquisição do leite dos próprios produtores locais. E nós pagamos ali um valor acima do mercado, justamente para a gente poder ampliar e fomentar isso na região. Então, os nossos projetos têm muito disso, e isso faz toda a diferença. E nós precisamos, Ellen, você sabe muito bem disso, você está lá na cidade de Uberaba, fazendo um belíssimo trabalho na Câmara, nós precisamos que a política social chegue realmente aonde mais precisa, que são nas nossas cidades de Minas Gerais. Aí, principalmente na pauta da mulher, acontece muitas reuniões, muitos eventos aqui, onde nós estamos hoje, que é Belo Horizonte, mas nós precisamos de sair um pouquinho das serras
e para poder atingir em todo o Estado. Então, é a importância de que a gente possa fomentar as nossas lideranças, as nossas mulheres em todo o Estado, para poder levar política pública que transforma realmente a vida do cidadão. Essa parte que você falou sobre levar dar dignidade para as pessoas junto com essa parte assistencial é o que faz toda essa diferença. Não adianta não é só a gente dar o peixe, né, ou no caso dar o leite, mas é ensinar as pessoas de onde que vem, qual é o valor da produção, principalmente fomentar ali a agricultura familiar também, que eu tenho certeza que foi um papel extremamente importante nisso, em um momento que a questão do leite no Brasil, ela passa por um momento de crise. Então, ações como essas que fazem diferença na aplicação de políticas públicas e mostra a força de saber liderar uma pasta como essa, que foi um guarda-chuva gigante, é um guarda-chuva gigante do governo de Minas, né? E que você conseguiu levar aí com maestria. Eu acho que a pessoa que está substituindo a nossa deputada vai ter um pouco de dificuldade agora, hein? Não vai, não. Quem vai me substituir é o Ricardo, que é o meu secretário adjunto. É do nosso partido também. E aprendeu direitinho, Tem né? 26 então, anos pronto. de Estado, mas isso que é o bacana, né? A gente poder sair de um lugar que a gente deixa um legado e conseguir transformar a cultura do lugar faz toda a diferença. E agora, a gente sabe que nós temos aí até o final do ano, as nossas políticas sendo aplicadas da melhor forma possível e, claro, para poder dar continuidade também a esse trabalho, levando sempre como prioridade os nossos idosos, as pessoas com deficiência e também as mães solo, Ellen. Nossos programas, tanto da habitação quanto da segurança alimentar, todas têm como prioridade esses três requisitos, que são, claro, primeiro, pessoas em situação de vulnerabilidade, inscritas no CadÚnico, pessoas com deficiência, pessoas idosas e agora as mamães solo também. Como eu disse, muita coisa. E agora, voltando para a Assembleia Legislativa, reiniciando os trabalhos, né? Tava com saudade Você vai sair do departamento do Executivo, agora vai passar para o Legislativo. Obviamente, a gente sente uma diferença aí, né? Mas o que você acha que vai ser o diferencial aí para você, no sentido de estar retornando aos trabalhos legislativos? Olha, eu fico muito feliz, estou muito animada com a minha volta para a Assembleia e muito feliz agora de voltar uma parlamentar que defende realmente a assistência social, defende uma assistência social, como eu disse, pautada em oportunidades, em geração de renda. Eu acho que audiências públicas na Comissão de Direitos Humanos não serão mais as mesmas, pois a gente vai trazer ainda mais robustez ao trabalho. Sim. E, claro, né, parar aquelas demagogias que sempre acontecem. Eu sempre tenho defendido que nós precisamos de estar nos lugares em que a esquerda ocupou durante muito tempo. Eu volto agora na Comissão de Educação e volto também na Comissão de Saúde. Mas quero estar bem participativa na Comissão de Assistência Social e Previdência, na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Meio Ambiente, porque a gente precisa, né, de estar falando, porque nós não podemos deixar esses espaços vazios a serem preenchidos com aquilo que a gente não acredita. Exatamente. E aí você falou bem dessa questão da comissão agora da educação, que a gente sofre bastante, principalmente com uma pauta que é das escolas cívico-militares, que é uma outra coisa que a gente defende, que a gente sabe o quanto é difícil as coisas andarem ali dentro desta comissão específica, né? Tem um projeto novo que eles voltaram a tramitar, salvo engano, no final desse ano. O governador Matheus Simões agora disse que vai tratar com mais afinco essa pauta e a gente tem que ficar acompanhando e eu tenho certeza que você lá na comissão vai ser mais uma voz ativa para defender essa pauta das escolas cívico-militares para toda Minas Gerais. Nós precisamos ter leis robustas neste caso para fazer com que essas escolas elas não fiquem à mercê do judiciário como está agora. Com certeza. E eu sei que você é uma grande defensora das escolas cívico-militares. A população já mostrou que quer as escolas, os pais querem, os alunos querem também. Nós temos depoimentos maravilhosos e isso precisa de acabar, né, Ellen? A politização do judiciário precisa acabar. O nosso governador já falou e já se posicionou. E, claro, né, gente, nós acreditamos na democracia, nós acreditamos nos princípios constitucionais.
cada poder precisam de ser harmoniosos entre si. Então, é a vontade da população que as escolas aconteçam, sejam instauradas. Nós precisamos de falar sobre isso e levar esse debate com mais robustez à Assembleia. Exatamente. E ali representando a população, é a casa do povo, então essa voz ela precisa ser respeitada, né? Agora a gente falou já de política, falamos só que a Lê ela também lidera duas pecinhas raras na casa dela. E tem uma peça grande também, que é o Wellington, né? Um abraço para você, viu, Wellington? Mas é importante, porque a Lê, além de secretária, deputada, filha, ela é mãe. E eu acho que é muito importante a gente poder falar um pouco sobre a maternidade. Inclusive, você fez sua última campanha, você estava grávida ou foi logo depois? Passou um pouquinho? Não, eu tive Helena em outubro. 1 ano, né? Eu terminei a campanha com ela 1 ano. Eu comecei a fazer a campanha, ela tinha 5 meses. Eu fui menos corajosa que você. Que eu sei que você fez a campanha com barrigão. Fiz sabe? barriguda. Não, é um desafio, né? É um desafio. Mas você terminou a campanha, ela estava com 5 meses? Não, quando eu terminei, ela fez 1 ano. Ah, entendi. Terminei, fez 1 ano. Então, ela ainda era um bebê de colo. Mas estava amamentando. Não, eu brinco, gente, filho de político lá em casa, esse negócio de amamentar, eu gosto muito, eu queria muito poder amamentar, mas eu sou uma mãe que trabalha fora, então eu não conseguia amamentar o tempo que eu gostaria. Mas eu também passei por isso na gravidez da Ana Tereza. Logo que ela nasceu, passou um pouco, a gente ganhou a eleição em outubro, e ela nasceu em outubro, né? 20 dias depois, 15 dias depois ela nasceu. Aí eu sempre já estava complementando a questão do leite com fórmula, porque eu achava que que eu amamentava ela pouco. Então eu sempre achava que ela queria mais. E é que eu estava certa mesmo. E assim, deu 3 meses ali, a gente teve a posse, que foi em janeiro. E ali, depois de 3, passou mais 2 meses, fevereiro, março, abril, ela que fez a escolha, ela não queria mais peito, porque ela entendia que a fórmula, ela se alimentava mais rápido e ficava saciada mais rápido, então... Agora é gostoso, né, Ellen, a gente poder estar num podcast que a gente possa falar sobre isso e mostrar um pouquinho da nossa realidade, que nós não somos perfeitas, que tem muitos desafios e que quem quer encarar isso precisa de saber, mas que é fortalecido e tem muita nobreza também. Hoje, esse é um ano que nós estamos caminhando para eleições novamente e eu tenho um desafio, que agora a Helena está com 4 anos e eu tenho o Henrique de 2. E aí, eles já expressam, verbalizam, sentem mais falta da gente. E eu vou conversando com ela como é que é o meu trabalho, o que eu faço, eu tenho que explicar tudo para ela. Porque é a fase dos questionamentos, né? E olha o que eu passei esse final de semana com ela. Ela fez um desenho para mim. E aí ela fez um desenho, eu e ela, de mãozinha dada. E aí ela tava chorando. Eu falei, por que você tá chorando, filha? Ela, não, porque você tá indo embora. Olha só. Então, a gente que é mãe, a gente de coração corta, né? Aí eu vou explicando para ela. Ela, não, mamãe, eu sei que você tá indo... Isso eu tô chorando quando você vai trabalhar, mas eu sei que você vai ajudar as pessoas. Aí eu quero ir com você na próxima. Aí ela fala, você me leva. E a gente fica com o coração apertado, né? Mas é isso. Eu acho que nós, mulheres, a gente tem essa capacidade de cuidar da casa, cuidar dos nossos filhos. Hoje de manhã, gente, eu tava pintando, fazendo para casa com tinta, com os 2 ainda. E a gente se sujou de tinta. Quando eu chego em casa, eu sou 100% mãe. Não fico tanto no telefone. Aliás, eu fico quase 0 no telefone. Ai de mim, se não fosse meu esposo para poder me ajudar. E hoje a gente estava se pintando, fazendo para casa, brincando. Eu levo na escola, a gente vai se desdobrando. Acho que a mulher que está numa posição que a gente ocupa tem muito disso. A gente consegue ter uma visão 360 graus do mundo. E a gente consegue compreender mais o próximo. Acho que é isso que nos fortalece. Eu tenho uma visão, assim, que eu falo que a política, ela cobra da gente muito e a gente tem que ter... Nós temos muitas renúncias. Muitas renúncias. E se não é a nossa família, se não é, por exemplo, você citou bem o Wellington, eu cito aqui também o meu marido, o Lincoln, e se não são eles para nos dar esse suporte, porque eles estão dentro de casa dando suporte para nós com os nossos filhos e estão também nos ajudando na política.
Porque vira e mexe, às vezes a gente tá ocupado, não consigo atender o telefone naquela hora, mas quem é que você pede pra... Ah, fala com ele ali que ele vai adiantando algumas coisas ali. Você tem isso também com ele? Então, como é que é? Como é que é isso de vocês? Tenho, nossa, o Wellington é super companheiro, ele é político também, então acho que isso ajudou muito. O Wellington foi presidente do PL estadual lá, eu não posso falar 1900 e bolinha, né, gente? Senão ele vai ficar bravo comigo quando eu chegar em casa. Mas ele foi presidente do PL jovem há muitos anos atrás também, então já se candidatou pelo partido, tem um carinho enorme com o PL e isso nos ajuda, nos fortalece, porque ele é meu esposo, meu companheiro, meu amigo, mas também é um parceiro de trabalho, um parceiro de política que entende e que constrói junto. É aquela pessoa que eu tenho para poder debater os projetos de lei, debater um artigo que a gente está escrevendo. Então, isso faz toda a diferença. E eu me sinto privilegiada, pois eu sei que o que nós temos não é necessariamente a realidade de todas as mulheres, né? Então, nós precisamos de valorizar e, principalmente, de fortalecer e fomentar o fortalecimento dos vínculos familiares como política pública também, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E nós estamos aqui num podcast de mulheres falando sobre os homens, porque a gente sabe que na nossa sociedade, na nossa vida, nós não estamos aqui para competir os espaços, nós estamos aqui para agregar. E é muito importante a gente ter falas como essa, ressaltando a importância e o papel de cada um, seja dentro de casa, seja na sociedade, seja no ambiente de trabalho. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que estão nos bastidores que nos ajudam, e esse é o papel fundamental da família, é o papel fundamental de quem está ali nos ajudando a carregar esse piano, né? Não, eu ainda te digo mais, quem é aquela mãe que nunca pôde ir? Que nunca levou o menino consigo, né? Exato. Muitas das vezes eu tô na igreja e às vezes eu tô no altar fazendo alguma pregação ou então levando alguma palestra. Vem Helena subir no altar e puxa minha saia, assim. Fica, mãe. Teve uma vez que eu estava num evento também com vários prefeitos, lideranças de uma certa região. A Helena estava. Eu estava ali fazendo os agradecimentos, agradecendo a presença de cada um. Aí a Helena chega, fica do meu cantinho assim. Você vai passar por isso daqui a pouco. Chega no meu cantinho, fala assim, me puxa, fala assim, mamãe, me cita. Ai, que bonitinha! E eu fui criada assim também, né? Eu vim de famílias de políticos. Sim. Então, eu fui criada em comitê, fui criada em evento partidário. E, isso eu não posso falar que isso desabona em nada. Pelo contrário, eu sempre fui muito companheira, muito parceira também dos meus pais. E eu me lembro muito dessas histórias de ser... Eu lembro do cheiro do material de campanha quando era criança. Lembro dos eventos em Câmara Municipal. O seu pai, ele tá no sexto ou sétimo mandato? Sétimo mandato, olha isso. 30 anos de história na política e é praticamente a sua idade mesmo. Eu tinha 11 anos quando ele se elegeu para deputado federal a primeira vez. E de lá para cá... Mas ele sempre trabalhou com isso, né? Ele foi secretário municipal, ele cuidava das chapas dos partidos, era o que o pessoal chama de chapeiro. Uhum. Então, ele montava as chapas dos partidos, era presidente municipal, foi presidente estadual de partido. Minha mãe também. Minha mãe foi secretária do Prona, na época do Enéas. Sim. E ela era assessora na Câmara Municipal de BH, olha que legal. Eu lembro de eu subindo, eu lembro da sensação de eu subir a rampa, que na Câmara Municipal de BH tem uma rampa grandona, e eu lembro de eu correndo, subindo e descendo lá na rampa, e eu lembro da primeira vez que eu subi aquela rampa com ela, né, como vereadora, olha que legal. Hoje, daqui um pouquinho vai ser a Helena, né? Subindo vamos lá ver, né, gente? Vamos ver, eu vou ficar muito orgulhosa, mas eu acho que quem tem mais aspiração lá em casa é o Henrique. Sério? Já dá já pra com ver. 2 aninhos, você já consegue perceber lá que a aptidão dele é maior pra essa questão de política. Eu quero saber da Ana Tereza, que ela já tá falando já, né? Já vai fazer 2 anos, 1 ano e meio? A Ana Tereza tá com 1 ano e 5 e ela é uma menina muito espoleta. Ela não fica quieta. Quem será que ela puxou, né, gente? Eu também faço essa pergunta direto lá em casa, dias, mas né? não sei. Mas olha, ela é uma criança muito inteligente, ela é esperta, ela é observadora demais, sabe? E sei não, hein? Vamos ver como é que vai ser, se ela vai ser. Ela na Câmara? Eu levo o tempo todo. E aí quando... Só que assim, eu procuro, quando eu levo ela pra Câmara,
eu procuro ver se tem algum projeto, alguma coisa que exige um pouco mais de atenção minha, porque daí eu não consigo dar tanta atenção para ela. Mas quando eu vejo que é uma sessão um pouco mais tranquila, aí que eu consigo me desdobrar ali, aí fica mais fácil para eu poder ficar de olho nela também. Porque ela não fica quieta. Não tem jeito. Não fica quieta. Aí a sorte é que os meus colegas vereadores também, eles me ajudam muito. Então, teve uma cena até engraçada que eu tava segurando ela no colo e aí eu tava dando uma madeira para ela e alguém me chamou para eu poder falar no microfone. E aí ela saiu do meu colo, parou de mamar e ela veio com tudo pegar o microfone e eu tentando falar assim, não pega o microfone. E aí, que jeito? E ela veio se desdobrando assim, ó, e tá, começou a bater o rostinho na mesa, só que aí foi mais o susto. Aí a minha vizinha, a Luciane, a vereadora Luciane, me salvou, porque aí pegou ela, porque senão ela ia começar a chorar. Foi uma cena típica de Caos. mãe equilibrando pratos ali no plenário. Mas sabe o que eu vejo? E acho que é uma coisa que a gente tem que falar mais sobre isso. Eu percebo que aqui, a nossa sociedade brasileira, ela é criada para rejeitar um pouco criança. Então, por exemplo, a mãe ela vai andar de avião ou vai andar no ônibus, se a criança chora, já fica constrangida, com medo de incomodar. Porque não pode chorar. Porque não pode chorar. Então, a gente criou-se uma sociedade que parece que criança incomoda. Então, não pode levar a criança para o trabalho, não pode amamentar, não pode... criança não pode nada. Então, você vai numa academia, não tem lugar para criança. Você vai no restaurante, muitas das vezes o restaurante não tem um espaço para criança. Nem só restaurante, né? Como vários locais não é preparado para isso. E aí dificulta a vida da mãe ou dificulta a vida do pai, porque o Wellington sempre fala comigo, às vezes eu tenho dificuldade de sair com a Helena e aí não tem banheiro. Família para família. Então eu fico sem saber como é que eu levo ela no banheiro. Se ela pede para ir no banheiro, que ela já não usa fralda mais. Então como que a gente... tem que parar, né? Parece que ser mãe hoje é um constrangimento. E todo mundo, e é uma situação de todo mundo foi criança, né? Se você nasceu e você passou por isso, sua mãe passou por isso com você num determinado momento. Ou muitos pais, né? Às vezes julgam as mães de alguma forma. A gente tem que parar com isso. A gente tem que aceitar mais as crianças no nosso meio. Nós temos que fazer mais política pública para criança. Isso, exatamente. Que é extremamente importante, né? A gente tem... Eu acho que a gente tem muitos desafios ainda para que a gente vencer, né? Muitas etapas para serem vencidas, mas esse olhar feminino na política, ele inclusive ajuda nisso, nesse toque final, porque assim, afinal de contas, por que a gente percebe isso? Porque a gente vive essa realidade. E um constrangimento, né? Que mãe nunca passou por algum constrangimento com crianças fazendo pirraça no supermercado, no shopping, na igreja? E aí a gente não tem que se sentir constrangida. A gente tem que aprender a acolher mais, né? As nossas crianças. Entender que isso faz parte do próprio desenvolvimento delas ali. E trabalhar isso com a naturalidade que exige. Mas não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível. E é isso. Vamos plantando as sementinhas, as boas sementes aí, pra gente colher uma sociedade melhor no futuro. Ô, deputada, a gente estava conversando aqui sobre a questão do seu mandato, da volta, das principais questões, dos trabalhos. E aí me reforça uma questão aqui, que nós temos o presidente Michele Bolsonaro, ela desenvolveu o projeto Alicerça Brasil. E esse projeto Alicerça Brasil, ele tem como principal finalidade contar a história de um casal que tem 2 filhos e da importância de pessoas comuns ocuparem espaços na política, né? Não necessariamente com cargo eletivo, seja vereador, vice-prefeito, prefeito, governador, enfim. Mas ocupar esses espaços nos conselhos. Conselho tutelar, conselho da infância e da juventude, conselho do idoso. E você ali, enquanto secretária, você tem uma questão muito grande que abarca ali dentro da secretaria muitos conselhos, né? E agora também na Assembleia. Conta para nós um pouco da participação desses conselhos, da gente trabalhar essas políticas públicas dos conselheiros, a importância deles no trabalho da secretaria. Extremamente relevante a gente falar sobre isso, Ellen. Nós temos os conselhos municipais e temos conselhos estaduais.
Na CEDESE, a CEDESE está responsável por 26 conselhos, é muito conselho. É muito. Eu sempre acreditei muito na participação popular e na participação popular como instrumento de efetividade da política pública, mas tem muitos programas e muitas políticas que elas só chegam no município se aquele município tiver um conselho municipal instaurado. E eu vou falar uma coisa, gente, que eu vi assim, na prática. Muitas e muitas, centenas de cidades não tem conselho da mulher instaurado. Não tem conselho da habitação. Então, a gente acha que a habitação é uma coisa que veio inerente, né, dentro de uma prefeitura. Não tem conselho, então não consegue receber uma política estadual de habitação porque não tem um conselho. Conselho do esporte. Tantos conselhos do esporte estavam desativados e ainda estão desativados. Então, primeira coisa, procurar saber como andam os conselhos municipais na sua cidade, se existem esses conselhos. Os conselhos estaduais, eles são paritários, sociedade civil e também os órgãos do Estado que fazem a representatividade. Então, às vezes, olha só o que aconteceu comigo. Nós estávamos brigando muito para poder instaurar o Conselho Estadual da Mulher. E aí, elegeram-se as conselheiras, que representantes da sociedade civil, fizeram o comitê estadual, e aí começou o conselho estadual pela a presidência com a sociedade civil sendo representada. E aí, logo depois que eu cheguei, houve a eleição, e quem ganhou foi uma presidente declaradamente abortista. Ou seja, nós temos hoje um governo de direita, que foi eleito pela direita, então, de um estado, que é um estado do estado de Minas Gerais, é um estado conservador, mas dentro do conselho, nós tínhamos uma presidente que tinha uma pauta completamente contrária daquilo que o governo trabalhou e o governo acredita. Olha a importância, onde nós estávamos, onde nós erramos aí que a gente não estava presente. Nós temos as conferências municipais e as conferências estaduais, essas etapas. Olha como é que é importante eleger mulheres vereadoras que possam levar esses conselhos da assistência, conselhos de mulher, esses conselhos da pessoa idosa, de pessoas com deficiência, eles pautam quais são as políticas públicas que vão entrar em pauta que são prioritárias. Então, isso eu estou colocando numa caixinha separada do conselho tutelar. O que eu vivi em conselho tutelar, eu acho que a gente tem que parar de demonizar o conselho tutelar. Porque todo mundo fala assim, o conselho tutelar vai roubar seu menino, o conselho tutelar vai fazer alguma coisa de ruim. A gente tem que parar. E a gente tem que trazer, assim como quem é do Conselho Tutelar entra na casa das pessoas, os ACS entram, né, que é a agente comunitário da saúde, entra na casa das pessoas. Mas olha a importância disso, de nós termos conselheiros tutelares sérios, que defendam realmente a infância, que levem esse trabalho a sério. E a eleição, que eu acho que é a eleição mais difícil de ser ganha, de todas, é a do Conselho Tutelar, porque o voto ele é facultativo. Então, quem ganha uma eleição dessa é aquele voto que realmente acredita no trabalho. E a gente precisa de se colocar nesses lugares. A gente precisa de apoiar conselheiros tutelares. A gente precisa de apoiar também politicamente o Conselho Tutelar para ele se estruturar. Na CEDESE eu tive a grande satisfação, nós temos 902 conselhos tutelares no estado. É um pouco a mais, porque algumas cidades têm mais de um conselho. O nosso tem 3. Pois é. E aí nós temos 902. Eu tive a grata satisfação de conseguir equipar todos. Aí você me fala, equipar, Lei, mandar um computador, mandar 2 computadores, um telefone. Gente, mas assim, parece pouco, mas tem conselho tutelar que não tem computador. Não tem celular. Não tem celular também. E parece bobagem, mas para quem está ali na ponta, a gente precisa de defender isso. Eu tenho a honra, o privilégio de ser uma deputada que protocolou o projeto de lei que estabelece o piso dos conselheiros tutelares, que a gente tem essa discrepância de salarial entre uma cidade ou outra. E a gente precisa de defender os direitos dos conselheiros tutelares também. Porque o conselho tutelar é aquela coisa, eles são meio que uma autarquia, né? Eles não são nem vinculados diretamente à prefeitura, mas também são vinculados à prefeitura. Então fica meio fica essa coisa meio solta, né? Então é onde que eles ficam meio desguarnecidos. Em 2015, a primeira eleição que eu disputei foi para conselheira tutelar. É mesmo? Então conta aqui para mim como é que foi. Foi uma experiência muito interessante, mas foi ali também que eu pude descobrir como é que funciona a política na prática, porque eu ganhei.
Historicamente, a minha cidade, Uberaba, ela sempre foi dominada, as conselheiras tutelares, teve sempre um grande apelo das igrejas. Então, elas sempre fizeram campanha, ajudaram, e eu acho isso muito bacana, o envolvimento. E ali eu não era ligada diretamente a nenhuma igreja. E eu falei, eu vou fazer uma campanha na cara, na coragem, na rede social, que as redes sociais estavam começando naquele momento ali, 2015, 16, né? E aí eu fiz uma campanha, chamei todo mundo para votar, usei mesmo as redes sociais e eu fui a quinta mais votada. Eram Uau! 10 conselheiros, que eram dois conselhos isso. na época. E eu falei, eu quero entrar no porque eu sou de formação psicóloga. Então, para mim era uma coisa que fazia sentido naquele momento. Só que eu não assumi. Eu fui eleita e eu não assumi, porque estava tendo um lobbyzinho lá dentro da secretaria, enfim, não me deixaram assumir, mesmo ter entrado na justiça. Mas porque eles exigem do conselheiro um processo que você passa por 3 etapas. Você tem que fazer uma prova, você tem que entender tudo sobre o ECA. Depois você passa por uma avaliação com uma entrevista com um psicólogo. E todas essas provas são de caráter eliminatório. E, por fim, você ainda passa pela votação. E, além disso tudo, de você passar por todas essas etapas, você ainda tem um outro ponto que você precisa ter dedicação exclusiva. Então, quando você fala sobre celular, quando você fala sobre carro, é muito importante. Porque é itens básicos de trabalhar. Você precisa cumprir ali 6 horas de trabalho, mas as outras 18 horas do seu dia você tem que ficar em regime de plantão. E tanto que eles no próprio edital sempre diz lá que você precisa ter dedicação exclusiva. Se você tem um outro tipo de trabalho, igual tinha uma clínica, eu tinha que parar minha atividade na clínica para eu poder atender. Mas realmente, e de uns anos, e nessa última eleição, ficou muito evidente o quanto nós precisamos ocupar espaço, tanto que a gente viu em diversos lugares. Eu mesmo fiz campanha para alguns conselheiros na nossa cidade. Eu vi que tiveram várias campanhas aqui também em Belo Horizonte, e eu acho isso importante, porque são pessoas comuns ocupando espaços para poder você lutar pela dignidade da criança, do adolescente, sem revitimizar essa Preservar família. ali, né, a Exatamente, família. é importante. E agora, olha que interessante, a gente falou no inicinho do Alicerça Brasil, a importância que é desse projeto idealizado pela nossa presidente Michele Bolsonaro é de pegar cidadãos que estão ali, pessoas que muitas das vezes não estão envolvidas diretamente na política, mas que querem participar de alguma forma, e a gente poder inserir elas nesse contexto, da importância de explicar. Você acabou de dar uma aula agora, eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. A pessoa, muitas vezes, ela quer participar, ela não sabe como, ela não sabe o que ela precisa de ter, e aí, para se preparar, começar a se preparar, de tirar um tempo para poder cuidar do próximo, tirar um tempo para a gente poder pensar a sociedade como um todo, Isso. Nossa, é extremamente relevante. Esse projeto é um projeto que veio, e eu acho que veio para ficar mesmo, e que a gente precisa de falar cada vez mais sobre ele. Precisa, não à toa são 12 encontros, e a gente precisa pensar em política para as pessoas. Por exemplo, são situações que as pessoas, elas estão ali, muitas das vezes elas falam, eu não quero ficar falando sobre política, mas elas não reconhecem que a política está no dia a dia da vida delas. Então, isso faz diferença, é muito importante a gente começar a fomentar essas políticas E que começam públicas. no município, né? Isso. Começa na sala da nossa casa mesmo. É isso mesmo. Eu tô muito, muito feliz. Agora, só pra gente poder encerrar, você deixa aqui um recado pro pessoal que segue a Lê, que pode esperar dela aí agora nesse ano, agora de volta à Assembleia Legislativa, e eu conto muito com você lá, principalmente na Comissão de Educação, hein? Com certeza. Vai, Alê. Estou te esperando lá, já pra gente fazer a nossa primeira reunião. A gente reúne muito, viu, gente? É verdade. Às vezes é 8 horas da noite, 7 horas da noite, entre um voo e outro, a gente sempre tá encontrando, e a gente precisa de se ajudar mais. Eu tô aqui à disposição de todas vocês. Eu gosto de tomar café, gosto de receber visita, mais do que conversar em rede social, mas eu também tô à disposição no @AlePortelaOficial. Pode me mandar um direct lá também.
Nós vamos aqui potencializar as nossas pautas em defesa da mulher, em defesa da infância, mas principalmente a defesa do fortalecimento do vínculo familiar como política pública, trabalhando parentalidade, seja na comissão de educação, seja na comissão de pessoas com deficiência, na comissão da saúde. A gente precisa de falar de resultado e eu quero te desejar aqui, minha amiga, sucesso nessa empreitada nova à frente do PL Mulher, que seja uma caminhada exitosa, que você possa continuar um trabalho que você já faz, que é liderar e levantar novas mulheres aí para a política, porque é o que a gente acredita e tem sim um bom caminho de política boa para a gente poder fazer juntas. Eu quero agradecer, para mim é uma honra poder começar esse nosso primeiro podcast aqui, Entre Elas, Mulheres que Lideram, com a presença maravilhosa da nossa querida Ale Portela, e dizer que sim, somos mulheres que lideramos, cada um na sua função, e esse programa ele tem o objetivo disso, de fortalecer esse poder das mulheres, entender que a gente que juntas nós podemos ir com certeza mais longe. Então, muito obrigada. E a todos vocês que estiveram até aqui conosco, obrigada e até o próximo episódio. Entre Elas. Mulheres que Lideram. Gostou?